muito obrigado por atender o nosso convite, tudo bem? Tudo bem, boa noite, desculpa o atraso aí, a gente pegou um transitinho, uma chuva aí no meio do caminho, Não tem problema, tá ótimo. estamos aí. O grande adversário é o Flamengo, né? Pelo jeito, o Atlético empatou, ficou um pouquinho mais atrás, mas vocês ganham, o Flamengo ganha, vocês ganham, o Flamengo ganha, tá? Uma briga boa. Briga boa, né? Páreo duro, grandes equipes, grandes elencos. Acho que o campeonato vai se definir aí na reta final mesmo, tá bem parelho, mas a nossa equipe tá bem focada e concentrada para levar esse título. Legal que o Gabriel, ele tá com o uniforme do Palmeiras, ou seja, patrocinador do Palmeiras, o bonezinho do Palmeiras. Isso é direito de imagem, é a exploração do direito de imagem que o jogador recebe e tem que receber mesmo, tá tudo certo. Isso é legal, parabéns ao Palmeiras e a você, porque essa é a maneira de você usar a imagem do profissional, devolvendo para o patrocinador, que é o final da história, quem banca todo esse processo do futebol, né? Ou pelo menos uma grande entrada de dinheiro. O Gabriel, quando você machucou o ano passado, o Palmeiras entrou em parafuso. O volante hoje, que é uma característica que você tem, se ele não souber sair jogando, não dá para ser volante. Não dá mais, não dá nem para jogar, né? Hoje em dia, né, no futebol moderno, o jogador tem que saber marcar e também tem que saber jogar, né? Então, acho que o mercado vai se fechando para jogadores que se limitam a uma característica ou outra. Então é importante sim você ter a pegada, a marcação bem apurada, mas a técnica também tem que saber jogar. Ainda mais se tratando de equipes como Palmeiras, como, né, essas equipes grandes aí do Brasil, a gente tem que ter qualidade para jogar também. Você já era volante ou você foi adaptado por causa dessa nova tendência, que tinha o volante brucutuzão, né? Não, e aí começaram a puxar os meias para volante. Eu jogava um pouco mais avançado, né, em época de base, assim, né, categoria de base. Depois eu comecei a vir um pouco para volante, mas sempre ali no meio, tentando chegar na frente também. Dependendo com os companheiros que eu atuei aí na minha caminhada até agora, joguei com o Marcelo Matos no Botafogo, então ele ficava mais, eu saía pro jogo como segundo volante, fazia gols, chutava de fora. Agora com os outros jogadores a gente tem que segurar um pouco, mas também com liberdade para jogar. Então depende da característica de cada jogador. Posso fazer um adendo a essa questão do volante, que é uma coisa que me preocupa muito? Quando se fala em futebol moderno, precisa de um volante que saiba sair e tal, é preciso esclarecer o seguinte, que sempre o volante era um jogador que tinha que ter técnica e sabia sair jogando. Geralmente eram meias que eram recuados para o volante, por exemplo. O Valdemar Fiume, o Bauer, Zito, Clodoaldo, todos eles, você vê ao Falcão, tempo, né? Falcão. Enfim, o volante era Depois é que foi adquirida a característica do chamado cabeça de área. Ou de bagre. O cabeça de área é o cabeça de bagre. É aquele cara que só fica ali na frente dos backs para não deixar. O cara que não sabe jogar bola, é o segurança dentro do campo. Exatamente. Aí, agora, recomeça o trabalho de recuperar essa figura do volante, e que tem que ser um só. Se alguém tem dúvida, pergunta para o Guardiola lá, que sabe um pouquinho desse negócio. Então, um volante só é que sabe se jogar. Sim. Né? Isso é uma recuperação. Para o Guardiola, essa figura nem existe, né? É meio campo. O volante dele joga de zagueiro. Quando joga de zagueiro. O zagueiro é que é volante. Vamos começar a falar do Palmeiras, que afinal de contas o Celso terminou a narração falando: Palmeiras dá um passo muito importante rumo à conquista do título. E eu acho que num projeto de título, uma vitória dessas pesa muito, não é, Gabriel? Uma vitória importantíssima, né? Num clássico que dá moral ainda mais para a equipe seguir em diante no campeonato. No estádio também do Corinthians, onde sempre é muito difícil de jogar, né? E o Palmeiras vem fazendo grandes jogos lá e partidas muito consistentes, né? Em termos de defesa e ataque. Então, uma vitória importantíssima, como eu disse, e sim, nos dá moral aí para continuar nessa reta aí que é rumo ao título nessa temporada. E você, por exemplo, quando está em campo lá, o jogador do Palmeiras, adversário do Corinthians, quando vê essa torcida do Corinthians, né? Porque você diz, é difícil jogar lá no Itaquera por causa, sobretudo, da torcida corintiana.
quando sente que essa torcida está inquieta, está contra o seu time, o seu próprio time, vocês percebem isso dentro do campo? Nós percebemos ali, né? Sentimos a pressão que os jogadores carregam também ali, num erro de passe, né? Talvez perdem a cabeça num lance ou outro, que chega mais forte, toma um amarelo, até uma expulsão. A gente sente, né? A gente sabia antes do jogo que o Corinthians estava pressionado também e que nós poderíamos usar isso a nosso favor, né? E foi o que fizemos. Conseguimos entrar bem no jogo, já conseguimos um gol no começo do jogo, que aí o estádio veio abaixo, né? Desestabilizou muito eles também. E como eu disse, foi uma partida, como o Cuca falou, quase perfeita, onde a posse de bola foi do Corinthians, mas foi uma estratégia que tomamos e deu certo. Como é que foi a história dos familiares receberem vocês lá? Isso aí parece que foi uma jogada que pegou bem. Foi legal, né? Foi na preleção, né? No vestiário já fizeram... Já no estádio? Montaram um vídeo lá e cada um dos familiares aí fizeram vídeos para mandar e nós vimos de surpresa ali. Foi legal que estávamos concentrados há uma semana já quase, né? Então, desde o jogo do Flamengo, após o empate já fomos direto para Atibaia e não vimos nossas famílias. Só ali depois do jogo demos um abraço, um beijo, já fomos concentrar. Então é um esforcinho a mais que a gente faz ali, que é num momento especial também do campeonato, um momento delicado que estávamos ali e precisávamos dessa vitória para seguir na liderança. Então foi legal, a surpresa foi bacana, foi um pensamento, não sei quem que fez, se foi o Cuca ou foi o marketing, mas foi acertado. Quem da sua família mexeu falou com o jogador? Então, falou meu pai, minha mãe e meu irmão, né? Acho que minha mulher ficou um pouco de vergonha de fazer, mas eles fizeram e me emocionou. É legal você ver aí seu pai, sua mãe se abrindo, meu irmão falando ali, dando uma força, um apoio, né, pra equipe. Então, o que eles falaram pra você? Como é que foi? Não, falaram que soube de toda a minha história, né, que passam momentos bons e os ruins também. Tive lesões que acabou me atrapalhando um pouco na temporada passada e estavam felizes demais de eu estar voltando a jogar e estar podendo vestir essa camisa com chance de título e essas coisas que ele fala. Eles torcem para quem? O teu pai, teus irmãos? Palmeiras, eles são Palmeiras. Não, e a família é metade palmeirense e metade bugrina. Porque somos de Campinas e então já fica tudo verde ali e já dá tudo na mesma. Quem chorou foi o Thiago Santos, que mais chorou? O Thiago, ele se emocionou ali depois do jogo, né? Até nós não sabíamos, né, que ele falou que o pai dele está internado e não sabemos como está de saúde, mas ele é um jogador também que nos ajuda bastante ali e está com a cabeça bem focada no nosso objetivo, mas o grupo está dando toda a força e tenho certeza que o pai dele vai sair dessa e vai ficar tudo bem. Gabriel, a propósito de ida para lá, volta para cá, parece que a tua vida vai se acertar no Palmeiras, porque a gente está sabendo, você deve estar muito próximo de ter seu passe comprado pelo Palmeiras, é isso? Sim, a gente está numa definição aí, né? Tô contrato de empréstimo até o final do ano, mas já se iniciou as conversas de renovação, tudo. Eu quero ficar, me sinto muito bem no Palmeiras, né? Bem adaptado ao clube, todos ali, né? Me dou muito bem com a torcida, então é um lugar que eu vejo um futuro muito promissor e um presente também. Então acredito que dentro de alguns dias, semanas aí, o futuro será definido para aí sim ter uma tranquilidade e trabalhar com o pé no chão. Você nasceu em Campinas e veio do Botafogo. Conta nesse meio aí, como é que onde você começou e como é que você chegou até o Botafogo para vir para o Palmeiras? Então, eu fiquei dos 13 anos até os 18 para 19 em Paulínia, num projeto lá em Paulínia Futebol Clube. No interior aqui, né, de Campinas, ali pertinho. Aí, após a Copa São Paulo, né, de juniores, Paulínia estava na chave do Botafogo. O Botafogo me viu jogar, gostou, fez oferta e fui pra lá, né, Botafogo do Rio, né.
Aí fiquei um ano lá na base, em 2011. Fiz os juniores lá do Botafogo um ano. Em 2012, em janeiro, o Oswaldo de Oliveira chegou e no Botafogo, tinha voltado do Japão. Aí ele viu alguns treinos e me subiu dos juniores pro profissional. Aí tive uma trajetória bonita lá também no Botafogo. Consegui jogar com grandes jogadores como o Sidorf, o próprio Renato dos Santos, meu grande amigo. E fiz uma carreira lá bonita também. E em 2015 vim pro Palmeiras. Teve alguma influência do Sidorf na sua vida como jogador e do Renato? Sim, são jogadores espelho, né? Dentro e fora de campo, né? Pelo comportamento, por tudo que eles representam pro futebol brasileiro e mundial, né? Então, são jogadores que aprendi bastante. O Sidorf é um cara que chegou da Itália, 10 temporadas no Milan, 4 Champions League, então... Chegou a te dar algum conselho, falar, Gabriel, faz isso, não faz aquilo e tal? Tecnicamente, é assim que se joga, é assim que se faz? Dentro de campo, muito, assim, ele pegava muito no meu pé, treinamento, jogo, até de vez em quando outra eu não aguentava mais ele falando na minha orelha, mas eu sabia que era pro meu bem, e depois a coisa começou a fluir, começou a ir naturalmente. Tanto que ele chegou no Botafogo, eu tava treinando meio que separado ainda, que tinha acabado de subir da base e tudo. E comecei a evoluir, tanto que eu virei titular da equipe. Então, fiz mais de 150 jogos pelo Botafogo. O que basicamente você fala, pô, isso aqui foi uma... Posicionamento dentro de campo, o jeito de ver o jogo, jogar para frente, não ficar jogando de lado, para trás, mas sempre passe vertical, passe assistência para gol, muitas coisas assim. Então, um cara que me ajudou bastante na minha carreira e tenho contato até hoje com ele, então ele gosta muito de mim. Assim, fora de campo não tive muito problema, porque eu sou um cara bem tranquilo, bem família, mas dentro de campo ele me ajudou muito. Então, é outra cabeça. Você sentiu que ele vinha com a cabeça diferente daquilo que você está acostumado no futebol brasileiro? Sim, até então nunca tinha visto um jogador com essa mentalidade, né? Que ele adotou lá. Praticamente ele chegou lá e mudou tudo. E você vê, um cara chegou e conseguiu mudar um ambiente de trabalho, até os próprios roupeiros, massagistas, já com o pensamento de vencer, de sempre fazer o melhor, de não se acomodar. Eu falo desses, tanto do presidente quanto de todos os funcionários. Então, ele criou um ambiente muito bom lá, um ambiente vitorioso e onde deu resultado. O cara vem de fora, chega, tudo bem, falava português, mas de qualquer forma um holandês chega e cria toda essa situação? Não, de fato teria que surpreender, mas não surpreende não, porque a mentalidade europeia é diferente, a cultura, né, que o europeu tem, a forma o profissionalismo que eles têm é muito maior, né? Tanto é que lá não existe concentração, né? Se o jogo é dentro de casa, o pessoal não concentra. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente não pode ainda deixar uma concentração livre, você tem que concentrar. E o Sidorf passou por seleções, passou por clubes grandes, então ele veio com um trabalho da Itália, com outra forma de trabalhar, e o Botafogo, lógico, cresceu muito com isso, porque, como falou, passou por um crescimento de pensamento, um pensamento vitorioso, um pensamento para frente. Né? Tanto é que foi campeão logo praticamente na chegada dele, que foi campeão carioca. Fomos campeões invictos carioca e no mesmo ano classificamos o time para Libertadores, né? Ficamos em quarto no Brasileiro, onde havia acho que 16 anos que o Botafogo não disputava. Tem muito a ver com o Sidorf isso? Tem muito a ver. Claro que nossa equipe ali era muito forte também, né? Tinha Rafael Marques, Sidorf, próprio Renato, eu, Marcelo Matos, Dória, Bolívar, jogadores experientes, Jefferson, goleiro de seleção. Um grupo legal ali, mas o Sidorf era o cara diferencial da nossa equipe, onde, como eu disse, ele veio com o pensamento de fora, com a mentalidade vencedora que deu muito certo. Mas hoje
temos lá no Palmeiras também o Zé Roberto, né? Que é um jogador que dispensa comentários, é um exemplo para todos. E também tem uma mentalidade bem parecida do Seedorf. Mas quando você tem um jogador que nem o Seedorf, ele não precisa nem falar. Ele não precisa nem falar muito. É só quem está perto ver a conduta, a forma de trabalho, né? Ver o posicionamento, ver o que faz, ver o que não faz. Então, assim, às vezes a palavra em si não é tão importante, mas assim o comportamento dele, a postura dele e ver que é uma pessoa vitoriosa que leva o trabalho acima de qualquer coisa. Então isso daí é muito mais importante do que às vezes uma palavra que ele fala. Sim, e aí eu vou entrar numa coisa... Pois não, fala. Não, só completando, acaba contagiando, né? Você vê o cara chegando cedo, fazendo os exercícios, se alimentando bem, comendo salada certinho, depois faz o prato. É o profissional, tudo, né? É o profissional. Levanta cedo para ir no café da manhã, que muitos jogadores vai direto pro almoço, que isso ele também... Esses detalhes fazem diferença. Ele falou, não, desce para o café da manhã, que é importante, vai fazer diferença na hora do jogo. Então, são detalhes que fazem diferença. Agora vamos para os vídeos, temos perguntas. Rafael de São Paulo faz pergunta para você, Gabriel. Galera da Gazeta, meu nome é Rafael, falo aqui do Parque Alto de Lima, São Paulo. Quero fazer uma pergunta pro Gabriel. E aí, Gabriel, como que foi sua motivação para retornar depois das suas lesões? E você pretende fazer um contrato com o Palmeiras, ser contratado pelo Palmeiras? Valeu, Gazeta. Obrigado aí. Rafael? Rafael. Um abraço aí, Rafael. Obrigado aí pela mensagem, pela pergunta. A motivação vem desde criança, né? Sonho de jogar futebol, de virar jogador. Lesões acontecem, são fatalidade do meio ali, da profissão que estamos sujeitos, mas sempre com a cabeça boa para voltar e voltar melhor e ajudar o Palmeiras. E pretendo ficar, pretendo fazer um contrato bom para mim, para o Palmeiras, né? 5 temporadas? A princípio está sendo definido assim, né? Vamos ver. Eu acredito que dentro de algum tempinho já vai definir, mas se for... Quem é o dono do teu passe, Gabriel? O clube, você fala? O clube ou o empresário? É o Monte Azul. Eu estou emprestado do Monte Azul pro Palmeiras, né? E aí eles têm interesse em te ter 100%. O Palmeiras, aí eu já não sei como que está sendo feito, porque a conversa começou agora e acredito que essa semana a gente saberá mais detalhes aí dessa situação. Você está escondendo o jogo, não, Gabriel? Certo, grana, o cara tem que ficar na moita. Ele moita. está sendo polido. Você sabe onde fica Monte Azul? Interior de São Paulo. Ô Gabriel, eu sei que agora você vai ficar um bom tempo aqui no Palmeiras, mas assim, você pensa em algum dia ir para a Europa? A Europa é um sonho também de jogador, né? Como eu disse anteriormente, eu tive contatos com jogadores que jogaram lá e vi o pensamento deles. E lógico que a gente quer, né? Mas primeiro... time específico? Não, time não tem específico. Algum país específico? Não, hoje o país, o time é o Brasil e o Palmeiras, que eu tô primeiro em definir minha situação, firmar o contrato, ficar aqui, que eu gosto muito. E depois sim, fazer meu papel aqui no Palmeiras bem feito, para depois se ter uma oportunidade mais pra frente. Eu fiz 24 agora esse ano. Tem bastante tempo para transferir. Quando você vê futebol europeu, que time que você mais gosta de assistir assim? Os times, né, de ponta na Inglaterra, né? O City, o United, o Liverpool, o Chelsea, o Barcelona, Real Madrid, Bayern de Munique, Juventus da Itália. Eu gosto muito do futebol italiano também. Bom gosto. Vamos te receber aqui. Muito obrigado pela sua gentileza e muita sorte. Se acerte logo o Palmeiras e que mantenha esse alto nível que você está mostrando. Muito obrigado, viu? Obrigado a todos pela oportunidade. Sempre que tiver aí o convite, a gente vai procurar estar aí com a rapaziada.